Nós tivemos uma reclamação da torcida do Internacional no lance do segundo gol do Corinthians. Houve uma falta marcada pelo Weber Roberto Lopes e a cobrança teria sido feita fora do lugar, com a bola rolando. O que você acha, Noriega? Eu acho que essa questão da bola rolando, desde que não seja muito longe do local em que ocorreu a infração, é um preciosismo da regra do futebol. A informação que a gente recebe é que houve o apito da falta, mas o Weber Roberto Lopes está em cima do lance. Então parece que ele autoriza a sequência da jogada. Olha ali, a bola já está praticamente parada, né? Acho que anular um gol desse por isso é um preciosismo. Não teve interferência nenhuma o fato de a bola estar rolando ou não. E está rolando devagarinho no lance. Então por isso que eu acho que o Weber Roberto Lopes até autoriza, né? A gente vai mostrar desde o apito. Vamos ouvir então a jogada para você poder escutar o apito do Weber Roberto Lopes. Exato. E deu sequência à jogada, né? Ele não faz menção nenhuma de interromper. O Elias foi esperto, fez um grande lançamento para o Ronaldo. Lofredo, você concorda com o Maurício Noriega, André Lofredo? Olha, eu concordo, Luiz, porque eu não consigo nem precisar ter a certeza de se essa bola estava rolando mesmo, se ela já não tinha girado ali e parado quando o Elias bateu nela. Eu não tenho certeza se ela está rolando. Tenho impressão que pode até estar terminando de dar um giro ali. Acho que seria um enorme preciosismo anular esse gol. Mas se você for seguir a regra exatamente, e ela realmente estivesse rolando aí no seu último milésimo de segundo rolando, teria que anular. Só que o juiz está do ladinho do lance e deixa a partida correr, beneficiando o time que sofreu a infração. Então acho que realmente seria um exagero, até porque eu não consigo ter a certeza exata de que a bola está rolando realmente. Muito bem, obrigado, Lofredo. 2 para o Corinthians, 0 para o Internacional. Ainda não acabou. Daqui a 15 dias o Beira-Rio vai estar lotado. E aí a torcida apaixonada do Inter. O Inter perdeu apenas 3 jogos no ano. Essa foi apenas a terceira derrota. Mas o Inter tem uma tarefa muito difícil pela frente. Muito difícil, mas é factível, Luiz. O Inter tem time para conseguir isso. Não vai ser fácil, será uma verdadeira façanha se conseguir o título diante de um Corinthians encorpado, né? Que como equipe hoje foi muito bem. Noriega, obrigado pela sua presença no Sport TV News. Legal, sempre um prazer. Vanessa Rich, voltamos agora para o estúdio. Obrigada, Luiz. Noriega, uma boa noite para vocês. Bom, pelo www.twitter.com/sporttv, você manda sua pergunta e o Lofredo responde. Tem pergunta aí, Vanessa? Tem pergunta aqui do Rafael Tajima, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Seria viável manter o Marcelo Oliveira para o segundo jogo, uma vez que ele entrou tão bem hoje? Entrou muito bem, realmente. Foi um acerto do Mano Menezes. Ele tinha a opção do Diego, já tinha sido testado contra o Vasco. Tinha a opção do Wellington Saci também, já tinha sido testado, o Mano não tinha gostado, o Diego era muito defensivo, ele conseguiu uma opção que desse segurança e ao mesmo tempo desse saída pelo lado esquerdo do campo. Só que você tem o André Santos voltando da seleção brasileira, então não segue uma lógica, né, você deixar fora do time um jogador que está servindo a seleção brasileira. O Marcelo Oliveira passa a ser uma grande opção, não só para a lateral esquerda, mas também para o meio de campo, porque ele é um volante de origem, ele esteve machucado por um bom tempo, cerca de 1 ano e meio parado, e retornou muito bem. Aparece como uma boa opção para o Corinthians, como substituto do André Santos e até como um bom substituto no meio campo. Tem mais uma aqui pelo Twitter. Cristiano Furlaneto, de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, pergunta: Lofredo, você não acha o time do Internacional muito dependente de talentos individuais? Eu até acho que o Internacional tem um esquema tático bem definido pelo Tite, né, com um volante ali na frente da área, o Sandro, outros 2 volantes saindo pelo lado do campo, Guinha Azul e Magrão, e um meia que é o D'Alessandro, que não esteve presente hoje. Acho que o fato do Inter ter tantos desfalques desmontou um pouquinho esse entrosamento dentro da tática do Tite. Mas realmente a grande qualidade do Inter é a parte técnica dos seus jogadores, que hoje também não esteve presente por conta da ausência de Nilmar, do Kleber e do D'Alessandro principalmente, sendo que o Bolívar também fez falta na marcação pelo lado direito. Vamos acompanhar a entrevista coletiva do técnico Mano Menezes. 3-0 do Sport, o resultado praticamente dava o título. É isso, primeira pergunta sendo feita a Mano Menezes sobre o tamanho da vantagem do Corinthians com essa vitória de 2-0 sobre o Internacional para a partida decisiva. Dessa vez em Porto Alegre, do que você levou ano passado lá para o Recife? Que realmente existe uma diferença nesse gol que você sofre dentro de casa. Se invertem os papéis, né? Nós podemos tomar
3 gols, se fizermos um, seremos campeões. Então, é exatamente isso que existe de diferença em relação ao ano passado. Mas eu não vou trabalhar a preparação do jogo pensando dessa forma. Eu acho que nós temos que jogar para vencer o jogo de Porto Alegre, porque aí nós estaremos mais perto de uma conquista importante. Nós sabemos que o Internacional vai ser muito forte no Beira-Rio no dia 1º, mas nós vamos estar mais fortes do que nós estávamos na noite de hoje, eu tenho certeza. Dá para falar que você joga lá para fazer um gol? Não, nós vamos jogar para vencer o jogo. Mano, gostaria que você falasse do Felipe. Claro que a partida vai ser no dia 1º, todo mundo cauteloso, mas hoje ele foi o jogador responsável, digamos, pelo time não ter sofrido nenhum gol. Como que você encara o Felipe de hoje em relação ao Felipe da temporada passada, que chegou até a ser afastado do time? Muito mais maduro, mais profissional, e está colhendo dentro do campo os frutos dessa mudança de atitude pessoal, né? Ele é o nosso goleiro, ele está lá exatamente para isso. Hoje fez mais uma vez grandes defesas em momentos importantíssimos do jogo, e é isso que se quer de um grande goleiro, que ele defenda a bola do jogo. Aquela hora que a equipe está mais precisando dele, ele aparece como os grandes goleiros do futebol brasileiro. É isso que nós queremos para o Felipe. Em cima dessa resposta, mano, é claro que você vai dizer da importância do grupo, né, do grupo todo, todos são importantes, mas você conseguiria avaliar quem foi mais importante na vitória de hoje? Se o Felipe ou o Ronaldo? Gostei muito do Marcelo Oliveira. Isso, ele tinha duas câmeras. Exatamente para reforçar essa ideia de grupo, né? Hoje nós tínhamos um problemão para resolver, porque não é nada fácil substituir um dos melhores jogadores, um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. E ele não estava, para nós ele fez uma falta muito grande. Eu optei no jogo contra o Vasco por um zagueiro, porque a situação era para isso naquele momento. Hoje nós precisamos ter uma ideia diferente. Nós sabíamos que o Alessandro ia ser muito bloqueado, até com a presença do Tais, que é um jogador que incomoda muito. Ele não poderia se soltar tanto assim. Até passou bastante na primeira parte do jogo, que a gente estava com um bom volume, mas nós tínhamos que ter uma saída do outro lado, senão o Magrão iria ficar somente no meio campo e nós perderíamos o meio campo na questão numérica. Então o Internacional precisou cuidar do Marcelo. Ele fez uma grande jogada, a jogada do primeiro gol, que confirma essa condição da importância do grupo. Mas é óbvio que num grupo forte existem as individualidades que se sobressaem, e ainda bem que elas hoje estiveram do nosso lado. Mano, o Corinthians teve hoje, num certo aspecto, uma atuação mais parecida com a fase decisiva do Campeonato Paulista. A melhora em relação aos jogos contra o Vasco, por exemplo, é puramente clínica e física, e é por isso que você projeta que o time estará mais forte no dia 1º? Sem dúvida nenhuma. Nós chegamos no jogo com o Vasco com alguns jogadores no crítico da situação do desgaste físico, mas não era possível dosar naquela hora, e a gente encontrou uma equipe que mostrou sua força, que estava numa condição melhor para aquele momento. Sem falar da pressão psicológica de você jogar uma semifinal, vindo de um empate fora de casa com gols, mas tendo a responsabilidade de confirmar a vaga, sendo apontado como favorito, como nós éramos diante do Vasco. Então, isso também pesou um pouco. Eu acho o jogo de semifinal o jogo mais duro que existe, né? Ou você chega na final ou você não vai nem ser citado na súmula, que eu sempre falo, que nem vai disputar a final. Então, os jogadores têm normalmente uma retração nesse tipo de jogo. Acho que influenciou no nosso rendimento também naquela hora. Mas hoje a equipe já se soltou mais. É um adversário que
que saiu também para o jogo, deu a condição de nós criarmos um pouco mais, e acredito até que esse espaço também seja um pouco maior ainda no Beira-Rio, porque na circunstância do jogo de hoje nós teríamos que arriscar mais, o Inter poderia esperar um pouco mais e jogar no nosso erro. Felizmente a gente fez um gol no primeiro tempo e deu a condição de o espaço aparecer um pouquinho mais na segunda parte.